São 150 salmos, tem bastante assunto, mas boa parte dos salmos são difíceis de pregar, porque a mensagem dos salmos nem sempre é uma mensagem fácil da gente contextualizar. Alguns salmos trazem muita angústia, alguns salmos trazem inclusive desejos que nós como cristãos hoje não devemos tê-los no coração, como a destruição dos inimigos, por exemplo. Esses dias a gente estava lembrando do Salmo 3, que a gente cantava: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Nós ficamos anos sem cantar essa música, e um dia o Jorginho vem e canta aqui, mas é legal, ele vai ouvir um pouco atrasado, mas ele vai ouvir que eu estou falando dele. E a gente cantou essa música depois de muitos anos. Então era: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a rocha e a força, né? A força e a glória e a força para vencer. E depois: não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando possessão contra a minha alma. Até parece que a gente tem tanto inimigo assim, né? 10 milhares que me cercam. Até parece que a gente tem inimigos. A gente nem vive essas coisas, a gente não tem essa pegada de Davi, né? De sair por aí dando pedrada e cortando cabeça de filisteu. A gente não faz mais isso. Mas alguns salmos retratam essa ambiência da época da guerra espiritual, da guerra de Israel, da angústia do cativeiro. E como eu tenho tentado mostrar para vocês, a coletânea, ela foi feita, ela foi elaborada num objetivo da reconstrução de Israel, da volta para Jerusalém, de cantar as canções, de rememorar a fé. E hoje eu quero ler 3 salmos e observar como alguns dos dilemas dos salmos ainda estão presentes para nós hoje. O terceiro é o dilema. Os 2 primeiros seriam um senso comum. O Salmo 15 pode ser a nossa primeira leitura. É um salmo breve que eu particularmente gosto muito. É a receita do sucesso segundo o salmista. Quer ser bem-sucedido? Quer que tudo dê certo na sua vida? Siga essa receita aqui. Salmo 15. Há uma pergunta retórica que introduz o salmo. E a pergunta retórica tem a ver com a estabilidade, quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, é a ideia de quem é que pode viver aqui no templo, no lugar onde Deus é louvado, no lugar onde Deus é adorado. Aquela concepção: estamos aqui no lugar santo, quem é que pode habitar nesse lugar santo? Aí vem a resposta: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Se identificou? Eu acho que sim. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é um termo para o juro abusivo, não é? Nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Então é uma lista de bom procedimento. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica tranquilo. Somos nós. Quem é que habita no tabernáculo do Senhor? Quem mora no santo monte de Deus? Quem é que tem os atributos necessários para viver na presença de Deus? Nós. Porque isso aqui é o nosso jeitão. Quando você olha para essa lista aqui, eu quero crer que você se identifica. A gente vive com integridade, a gente pratica a justiça, a gente fala a verdade. Quase sempre. É lógico, aqui a ideia de quem é verdadeiro, de quem é autêntico. Não é?
A gente não difama os outros, a gente não faz mal para os outros. A gente não sai por aí caluniando os outros. A gente escolhe as nossas companhias, desprezamos o que é desprezível e honramos o que é digno de honra. Enfim, a gente se identifica com isso. É isso que a gente procura viver. E essa receita, de fato, é verdadeira, é legítima. Então, o salmista está descrevendo alguém que tem as qualidades necessárias para que se diga dele: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, conhece a Deus, é alguém agradável, é alguém confiável, é alguém com quem eu quero compartilhar a minha jornada. Um outro salmo similar é o Salmo 112. O Salmo 112 é muito parecido, não é? E nesse sentido, os dois salmos nos encorajam a uma vida de virtude. A virtude deve ser encorajada, a virtude deve ser incentivada. Olha o que diz o salmista: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme a Yahvé, o Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Aqui a ideia de ter muitos filhos, viu? Descendência poderosa na terra é ter muitos filhos. Quando Abraão foi para a guerra contra os 5 reis, aliás, houve guerra de 4 reis contra 5 reis, e numa dessas encrencas aí, o sobrinho de Abraão, Ló, foi levado cativo. E o texto diz que Abraão se valeu dos 318 nascidos em casa e foi lá resgatar Ló. Que história é essa de 318 nascidos em casa? Era o clã de Abraão, era a tropa de Abraão reunida. Abraão foi um homem prolífico, teve muitos filhos e filhas. O filho herdeiro é Isaque, mas Abraão era um homem, naquela época, ter concubinas, ter filhos, era isso aí. A Bíblia fala certas vezes, né, insinua, você vai num conflito. Aliás, esses dias eu vi um negócio interessante, alguém dizendo do julgamento, né? Você vai para um julgamento lá na praça da cidade, ou na porta da cidade, é lá que se demandavam as coisas. Digamos que houvesse lá um litígio entre duas famílias sobre quem era a dona da terra, quem removeu o marco, quem invadiu a terra de quem. Estão lá discutindo, chega o primeiro homem com seus 2 filhos e apresenta lá a sua causa para os juízes da cidade e fala assim: olha, nós estamos sendo lesados, a terra era nossa. Aí vem o outro lá com seus 30 filhos e chega para o juiz e fala assim: a terra é nossa. Quem ganha a briga? Então é por isso que vai falar de encher de aljavas. Ter muitos filhos é como ter muitas flechas. Então, ser poderoso na sua descendência, aqui tem a ver com isso. Ter muitos filhos, porque quem tem muitos filhos defende a sua casa. Naquela época não tinha exército, não tinha polícia, não tinha justiça como hoje. As coisas eram mais complicadas. Era a lei de quem tem mais força. Quem tem mais força? Quem tem mais filhos. Por isso a descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. A gente se identifica com isso aqui, não é? É bom. Está com a nossa cara esse texto. Vamos seguir. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Então, esses 2 salmos, eles exaltam a qualidade dos justos e
dizem que o ímpio vai se dar mal. O ímpio vai ficar com inveja, o ímpio vai se consumir, mas o ímpio não vai conseguir, com a sua inveja, com a sua ira, com a sua injusta indignação, alterar a condição do justo. O justo será bem-sucedido, o justo será abençoado, o justo será próspero, a casa do justo vai dar tudo certo. Essa é a lógica de Provérbios e é a lógica de muitos dos salmos. Os ímpios vão se dar mal e os justos vão se dar bem. Então, os salmos refletem aquilo que muitas vezes é o nosso mundo ideal. Os salmistas pensam como a gente pensa. Você não acredita que é melhor ser justo? Você não acredita que é melhor ser honesto? Você não acredita que é melhor ser verdadeiro? Você não acredita que é melhor ser pobre e humilde, confiando na graça de Deus, do que ser orgulhoso, confiando em si mesmo? A gente acredita nestas coisas. A gente, de fato, toma esses valores como valores que refletem o caráter de Deus. E a gente gostaria que o mundo fosse sempre assim. Que as pessoas de bem sempre se dessem bem. E que as pessoas de má índole, de más intenções, sempre se dessem mal. É assim que a gente gostaria que fosse. Mas desde cedo nós vamos lidando com os problemas dos nossos filhos na escola. E a gente vai percebendo que não é bem assim, não é tão simples assim. Que lá na escola tem uns fiotinhos de não sei o que já começam a dificultar a vida dos nossos filhos. E você precisa começar a ensinar seu filho a conviver num mundo em que nem todo mundo é bonzinho. E você fica com esses problemas, como é que eu faço? Você vai descobrindo que o mundo real não é tão simples como o mundo ideal. Nós devemos lutar pelo nosso mundo ideal, nós devemos trabalhar pelo mundo ideal. Não é necessariamente uma utopia. Utopia é um termo interessante que nasce de um livro escrito por um inglês chamado Thomas Moros. Ele imagina uma sociedade perfeita, que vivia numa ilha. E deu o nome a essa ilha de Utopia. Então, é uma obra literária que, no imaginário, pensa numa sociedade perfeita que vive na ilha de Utopia. Isso depois se tornou um termo que a gente usa para aquelas coisas que a gente idealiza, mas que sabe que não vão existir. Não é utopia. A justiça do justo abençoado por Deus não é uma utopia. É uma possibilidade. A igreja deveria ser uma comunidade de justos, que vive exatamente desse jeito. Nós devemos ser as pessoas que neste mundo acreditam que os valores do reino de Deus podem ser praticados, podem ser vivenciados, podem ser experimentados. Nós precisamos acreditar que essa essência de Deus, que essa bondade de Deus, nos foi dada não apenas em Cristo Jesus, mas principalmente nos foi dada por meio do dom do Espírito Santo, para que a gente consiga ser melhores do que éramos quando não tínhamos Cristo. Então, embora pareça um padrão tão elevado de qualidade, que é inalcançável, nós não devemos duvidar do poder de Deus, do poder renovador e transformador do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos experimentar estas coisas. Nós podemos ser bondosos. Quando a gente diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, a gente pode também ser bom o tempo todo. Nós podemos viver a bondade, nós podemos viver a justiça, nós podemos viver a verdade. Mas devem ser valores que nós tomemos por fé, por padrão, por princípios, e por termos fé e acreditarmos em Deus e no seu poder, nós buscarmos essa sociedade. Agora, o mundo não será assim.
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque o mundo resiste à vontade de Deus. Então, embora nós possamos interiormente e talvez comunitariamente, na nossa casa, na nossa família, num círculo menor, vivermos estas coisas, nós havemos de reconhecer que a influência do mal, a presença do mal, continua no mundo. E aí é que vem as crises, quando a gente tenta fazer que dá tudo certo, mas nem sempre as coisas acontecem assim. E ainda bem que os salmos são escritos, eu costumo dizer que os salmos não foram escritos de cima para baixo. Não é Deus dizendo lá do céu o que Ele pensa a nosso respeito. A maior parte das vezes os salmos somos nós dizendo o que nós pensamos a nosso respeito e a respeito de Deus. E eu quero ler agora com vocês o Salmo 73, que é um salmo em que as coisas são diferentes. É a crise do salmista Asaf, tá bem? E essa crise pode ser uma experiência sua ou minha. E é por isso que é bom ter uns 150 salmos. Dá para encontrar diferentes percepções. O Salmo 73 é muito rico e muito interessante. Começa fácil. De fato, Deus é bom para com Israel, mas para com os limpos de coração. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os limpos de coração. E agora ele começa a descrever a sua crise. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para onde ele estava olhando? Ele estava olhando para o lado de fora. Deus é bom, mas eu não estou olhando para Deus. Deus é bom para com os limpos de coração, mas eu não estou olhando para os limpos de coração. Eu estou olhando para os maus. E estou desgostoso porque eles prosperam. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Invejar é querer estar no lugar de. Ok? E ele começa a descrever o que ele percebia, como era a vida dos maus e arrogantes. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os seus olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Essa percepção de que alguma coisa está dando errado. Porque aquela lógica de o justo se dá bem e o ímpio se dá mal, de vez em quando não é a ótica do mundo real. Quando você se percebe olhando para a realidade e fala assim: isso não está certo. Isso não está certo. Por que esse cara ficou rico de repente? Ganhou na loteria? Ou é traficante? Né? Deve estar dando tombo em alguém. Deve estar fazendo rolo. Vai dizer que você nunca parou para pensar sobre esta questão. Por que os ímpios prosperam? Por que o errado às vezes dá certo? E quem tenta fazer tudo certo passa por dificuldades. Essa crise acontece.
um dia ou outro a gente vai olhar para estas coisas e não vai entender. A impressão que temos é que não existe então aquele justo juiz que está lá em cima controlando as coisas. Eu sei que essas frases chavões que a gente diz por aí, né, Deus está no controle, Deus está vendo, tá? A gente acredita nessas coisas. Mas tem hora que parece que isso não está funcionando, parece que Deus não está vendo. E o bonito é que o salmista expressa estas coisas que nós às vezes não temos coragem de dizer. Ele está dizendo aqui que os ímpios agem como se Deus não enxergasse. Os ímpios agem pensando assim: como Deus ficará sabendo? Por acaso Deus tem algum conhecimento? O Altíssimo tem algum conhecimento? Deus está tão longe, está tão preocupado com as coisas lá de cima, que não está vendo o que nós estamos fazendo aqui. Então o ímpio caminha como se Deus não existisse. O ímpio despreza Deus, o ímpio ignora Deus, porque o ímpio não teme a Deus. Aliás, a palavra ímpio, já expliquei para vocês, é aquele que não tem fé, aquele que não acredita em Deus. Por não crer que há um Deus reto e justo, ele age sem preocupação. Nós não dizemos que um dos problemas do Brasil é a impunidade? Muita gente não fala isso. O problema do Brasil é que é impunidade, cara. O cara faz o errado, não sei o que lá, nem fica preso, vai lá, ainda fica com o dinheiro e está não sei o que lá. A gente se queixa disso. A impunidade nos irrita, a impunidade nos deixa incomodados. Quando acontece uma tragédia, e aí o pessoal vai lá entrevistar a mãe, o pai, o parente que perdeu alguém. Não, o que eu quero é justiça. O que eu quero é justiça. Seja uma criança que morre por bala perdida, seja agora um marido atropelado na calçada enquanto beijava sua esposa. A pessoa fala: eu quero justiça. Mas o que é justiça? É matar o cara que atropelou o seu marido? É ir lá e atropelar a esposa dele, para que ele fique viúvo, como você ficou viúva? É isso que é justiça? É vingança? Vingança é justiça? Pagar mal com mal é justiça? É isso que a gente quer? Então, quando a gente vê o mal não ser punido, a gente começa a ficar indignado. E o sentimento de indignação é necessário. Nós temos que sentir indignação, até mesmo para lutarmos pela justiça. Quando nós paramos de nos indignar, é sinal que a justiça deixou de ser para nós um valor a ser buscado. Então nós temos que sentir indignação? Temos, mas o que nós queremos exatamente? Que Deus seja vingativo? Que voltemos como alguns dizem, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que é também a lei mosaica? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos apedrejar as pessoas? A lei de Moisés dizia: se algum filho for desobediente aos pais, eles tragam ele para os juízes, digam lá: esse nosso filho é desobediente, ele não nos respeita, ele não nos obedece. Os anciãos vão então decretar que ele seja levado para fora do arraial e que ele seja apedrejado até a morte. Vamos resolver assim os problemas da desobediência? É assim, Júlia, que você quer que seu pai, seu Gildásio, resolva? Lógico que não. Nenhum de nós quer isso para os nossos filhos. A gente não quer chegar a esse ponto. Mas a impunidade deixa a gente incomodado. A injustiça deixa a gente incomodado. A prosperidade do ímpio deixa a gente incomodado. Por que o corrupto, o ladrão, está vivendo aí solto, e nós estamos dentro das nossas casas, presos com grades e sistema de alarme? Por que a gente chega em casa assustado? Por que a gente chega em casa com medo? Nós estamos presos dentro de casa e os bandidos estão soltos na rua. Alguma coisa está errada. Então, é essas crises que a gente vive. Em uns lugares mais, outros menos. Eu pelo menos, vivo numa ilha tranquila, né? Pô, gente, eu moro aqui dentro, isso aqui é bom demais, né? É sossego, o Bandeirante é um bairro tranquilo, mas o mundo não é assim. Tem lugares que são muito violentos, tem lugares que são muito difíceis. Imagina o que é você morar no morro do Rio de Janeiro, em que tem tiroteio toda semana. E você pensa que seu filho está protegido, deitado dentro de casa, mas não.
ele pode ser alvejado na cama onde ele supostamente deveria estar dormindo com tranquilidade. Onde é que você vai ter paz, se nem na sua casa você consegue proteger seus filhos? Então, estas crises detonam em nós, deflagram em nós processos de dúvida, processos de insegurança, questionamentos. Deus, o senhor está vendo isso? E não se sinta culpado se em algum momento você chegou para Deus e perguntou: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a doença na minha família? Por que o desemprego na minha casa? Por que a carestia? Por que a dificuldade? Por que a violência chegou até mim? A gente não está imune. Nesse mundo a gente não está imune aos problemas dele. E o Asaf, então, está nos contando, por meio deste salmo, qual era a sua tentação. Os meus pés quase resvalaram. Faltou pouco para que eu desviasse os meus passos, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quando um menino de 14, 15 anos, no Rio de Janeiro, tem por objetivo se tornar um traficante. Não é só no Rio de Janeiro agora, né? Porque o tráfico está espalhado em todo canto. O Rio fica mais em evidência. Quando uma menina de 13, 14 anos, o que ela deseja é ter um marido traficante, alguma coisa está errada. Marido não, um companheiro traficante. Alguma coisa está errada. Porque isso é olhar para o mal e achar que o mal é o ideal. Essa é a crise do Asaf. Bom, a coisa só piora. O verso 13 ele fala: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha que frase dura. Foi inútil para mim conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Ou seja, eu sofro. O ímpio se dá bem e eu sofro. Verso 15 começa a mudar o cenário. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ou seja, eu teria negado a minha origem, teria negado quem eu sou, teria me afastado da minha essência. Se eu tivesse pensado em falar estas palavras, que palavras? Foi inútil conservar por o meu coração, foi inútil lavar as minhas mãos na inocência, o dia inteiro sou afligido, cada manhã sou castigado. Ele não falou, mas como ele escreveu, ele pensou. Bom, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aqui começa a solução para a crise existencial do Asaf. Quando ele vê a prosperidade do ímpio, ele para refletir, percebe que é muito complicado para ter as explicações. Eu e você não teremos como explicar a prosperidade do ímpio. Eu e você não teremos como explicar o sofrimento do justo. A gente tem, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é uma peça brilhante, é uma peça literária profunda. Muitos conhecem aqui o começo e o fim da história, que é apenas a parte em prosa. Essa é a parte fácil do livro de Jó. Os diálogos entre Jó e seus 3 amigos, os monólogos de Deus com Jó, os monólogos de Eliú, aí é a parte filosófica, a parte teológica, a parte complexa, não é? Essa parte raramente as pessoas leem. As pessoas sabem que Jó tinha tudo, passou por uma provação severa,
perdeu tudo e no final recebeu tudo de volta. Essa é a parte em prosa, o começo e o fim do livro. O recheio é que é a grande dificuldade. Tem 40 capítulos ali que são muito difíceis da gente analisar. Mas é um estudo, é uma reflexão profunda sobre por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Deus é justo ou Deus não é justo? O Eclesiastes. Se você ler o Eclesiastes, você vai ver que também uma expectativa de uma certa frustração, né, por não ver sempre as coisas acontecendo da forma como a gente gostaria. Então, a própria Bíblia tem estas expressões, essas manifestações de gente tentando entender por que o justo sofre, por que o ímpio prospera, por que as coisas não são necessariamente como nós achamos que deveria ser. E isso é uma tarefa pesada demais, nós não teremos explicação. Eu fiz até uma brincadeirinha esses dias, coloquei lá no Instagram, né? Se você quer saber, né, por quê, não pergunte a Deus por quê, pergunte para quê. Se você for mais justo que Jó, talvez para você Deus dê alguma explicação. Porque para Jó Deus não deu. Jó fez todos os seus questionamentos para Deus. Por que a vida dele havia se transformado numa tragédia? E quando Deus aparece, Deus fala com Jó, faz um monte de perguntas para Jó. Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava? E no final, qual a resposta que Deus dá para Jó? Nenhuma. Deus não diz para Jó por que ele está sofrendo, nem por que o ímpio às vezes prospera. Essas coisas, Deus não nos deve satisfação. Por isso que Paulo fechou a questão em Romanos 8. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Então, sinto muito, eu já resolvi resignar-me na minha insignificância e eu não pergunto mais para Deus por que acontece comigo, não acontece com o outro, porque é o seguinte, cada um de nós vive a sua vida. O Pedro perguntou acerca de João e Jesus falou para ele, não interessa para você. Então, cada um cuida da sua vida, né? O Asaf tentou entender essas coisas, mas percebeu que era tarefa grande demais, até que ele entrou no santuário de Deus. Então, quando ele entrou, e aqui esse santuário de Deus é o templo, ele entrou no templo, viu o templo. O que tem lá no templo? Tem um véu. O que tem atrás do véu? O Santo dos Santos. Essa é a questão. Ele entendeu que ele está do lado de cá do véu e Deus está do lado de lá. Há uma separação. Deus é Deus, nós somos humanos. Os mistérios de Deus estão com Deus. Vamos seguir. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, o fim dos ímpios, o fim dos maus. Verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf se converte de novo. Ele percebe que o coração dele estava amargurado
que ele estava incomodado, isso era uma forma de embrutecimento, ele estava se comportando mal na presença de Deus. Mas ele se humilha, daí para frente ele desce numa atitude de quem busca o conselho de Deus. O Senhor me guia, o Senhor me recebe, é o Senhor que eu tenho no céu, eu não posso querer nada além de Ti, ainda que esse meu corpo desfaleça, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor sustenta o meu coração, o Senhor é minha herança para sempre. Ou seja, este mundo não é perfeito, não vai ser perfeito, mas o Senhor é a nossa herança. Nós temos o Senhor. E quando Deus se levantar para julgar, Deus vai julgar. A questão do ímpio não é problema nosso, a questão do ímpio é problema de Deus. A recompensa do justo, fique tranquila, ela virá, porque o Senhor é justo juiz. As nossas boas obras não serão esquecidas diante de Deus. A sua honestidade, a correção dos seus atos, a sua sinceridade, a sua verdade, a sua generosidade, a sua bondade, nada disso ficará esquecido diante de Deus. E quando você falhar, a bondade e a misericórdia do Senhor vão agir na sua vida. Quanto ao ímpio, Deus tratará a impiedade do ímpio, Deus tratará a incredulidade do incrédulo, Deus tratará a injustiça do injusto, Deus dará a cada um a sua paga. Nós receberemos mais do que merecemos, porque sobre nós repousa a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Mas o ímpio será tratado como um ímpio. Quando? No dia que Deus quiser. Nessa vida ou na outra. Não sei. Isso compete a Deus. Para finalizar, nós gostaríamos de morar num lugar perfeito. O paraíso perdido, né? Aquela ideia do Éden, ela está em nós. Um lugar onde não existe malignidade, um lugar onde não existe maldade, um lugar de perfeição. Nós temos essa expectativa. A este lugar nós chamamos de céu. É a nossa esperança. Nós não viveremos essa condição neste mundo, mas nós aguardamos coisas melhores da parte de nosso Deus. Então aqui nós tentamos trazer os valores dos céus para a terra. Seja feita, como eu disse semana passada, seja feita na terra a vontade de Deus, assim como ela é feita no céu. Nós tentamos trazer o céu na terra, mas devemos preservar a nossa integridade, a nossa sanidade, compreendendo que a terra é terra e que só o céu é céu. Viva como um cidadão dos céus. Não se deixe embrutecer. Não se deixe desanimar. Não deixe que a impiedade do mundo te contamine. Guarde o seu coração da amargura. Guarde os seus olhos da inveja. Guarde a sua mente desta tentação de tentar ser mais justo do que Deus. Esse pensamento tolo que às vezes a gente tem, que se eu fosse Deus, eu faria melhor as coisas. Deixa Deus ser Deus e resigne-se à sua humanidade. A gente pouco sabe de si mesmo, quanto mais de como Deus conduz a história. No final, como disse Asaf, o justo vai receber a bondade de Deus e o ímpio vai receber a severidade de Deus. Até lá, vamos caminhando. Amém? Sonhando e construindo este mundo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença reconhecendo que podemos ser melhores, reconhecendo que podemos nos esforçar um pouco mais para construirmos uma sociedade mais justa a partir da nossa casa, a partir de nós mesmos. Sermos melhores pessoas, sermos melhores cidadãos do céu e melhores cidadãos da terra. Sermos melhores amigos, sermos melhores parentes, sermos melhores crentes, sermos, ó Deus, pessoas que, como disse o salmista,
habitam na presença do Senhor e andam em justiça e retidão. Que nós tomemos a decisão, ó Deus, de sermos melhores, de sermos honestos, de sermos sinceros, de fazermos o que é certo, ainda que isso não produza o maior lucro, ainda que isso talvez nos gere até algum tipo de perda, que nós façamos a escolha, ó Deus, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é legítimo, por aquilo que é sincero, por aquilo que agrada o Teu coração. Como cantamos hoje, Senhor, que a nossa vida cante a Ti, que as nossas ações sejam louváveis e louvor, que as nossas escolhas, que as nossas atitudes possam de fato demonstrar que somos templo do Espírito Santo. E assim, Senhor, que nós, ao agirmos de maneira correspondente à Tua vontade, produzamos neste mundo ações de graças e louvor, que as pessoas, ao verem como nós os tratamos, como nós agimos, como nós somos mensageiros de boas novas, possam dizer: graças a Deus, glória a Deus, o Senhor enviou alguém para me abençoar. Que nós sejamos bênção na sociedade brasileira, que nós sejamos bênção nessa cidade, que nós sejamos os abençoadores dos nossos familiares, Senhor. Que nós sejamos os conciliadores, os conselheiros sábios, os apaziguadores, aqueles por meio de quem vem a provisão, manifesta-se a graça, a bênção do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, promotores da paz, da justiça, anunciadores do Teu amor e da Tua misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Amém.